Ela estava na calçada com uma mala velha, o ventre de 7 meses projetado para frente como um lembrete de tudo que ainda precisava acontecer. E as chaves do apartamento tinham acabado de ser arrancadas da sua mão pelo próprio homem que um dia jurou que aquele seria o lar deles dois. Era uma segunda-feira de setembro em Campinas, aquele calor úmido que gruda na pele e não larga. E Juliana Menezes, 32 anos, técnica em enfermagem, estava olhando para a porta fechada como quem olha para o fim de uma história que ainda não terminou de doer. Ela não chorou ali na frente, não porque fosse forte, mas porque o corpo dela tinha chegado num ponto em que as lágrimas precisavam de energia para correr, e ela não tinha mais energia nenhuma. O que ela não sabia, o que ninguém na rua sabia naquele momento, é que aquela calçada não era o fim. Era o lugar onde algo que ela nunca tinha nome para chamar iria começar a acontecer. Nos dias que viriam, Juliana iria descobrir que o apartamento onde passou 3 anos da sua vida escondia uma história que não era só dela, que o desespero que a levou para a rua naquela manhã tinha uma função que ela ainda não conseguia enxergar, e que numa noite de chuva fina, num quarto de pensão na Vila Industrial, algo ou alguém iria se sentar ao lado dela na escuridão e dizer o que nenhum ser humano ao redor tinha conseguido dizer: que ela não estava perdida, que ela estava exatamente onde precisava estar. Mas antes de chegar nessa noite, é preciso entender tudo o que veio antes. É preciso entender Juliana. Juliana cresceu em Sumaré, filha de uma auxiliar de cozinha e de um motorista de caminhão que sumia por semanas nas estradas e voltava com dinheiro suficiente para pagar as contas e uma distância nos olhos que ninguém conseguia atravessar. Ela aprendeu cedo que cuidar dos outros era a única moeda que ela sabia usar para comprar afeto. Aos 16 anos, já acompanhava a mãe no trabalho durante as férias. Aos 19, entrou no curso técnico de enfermagem num centro de saúde pública em Hortolândia. Aos 22, estava empregada no pronto-socorro do Hospital Municipal de Campinas, no turno da tarde, ganhando o suficiente para pagar um quarto numa república e ainda mandar alguma coisa para a mãe todo mês. Não era muito, mas era dela. Era conquistado com as mãos que tinham passado 3 anos, aprendendo a colocar acesso venoso em veia difícil, a segurar a mão de quem não tinha mais ninguém, a estar presente no momento exato em que presença é tudo. A gravidez não foi planejada, mas também não foi acidente puro. Era aquele tipo de situação em que nenhum dos dois falava diretamente no assunto, e a vida tomava a decisão pelos dois. Quando o teste deu positivo, numa manhã de fevereiro, Juliana ficou parada no banheiro por 10 minutos, segurando o resultado com as 2 mãos. O coração dela estava disparado, mas havia também uma alegria quieta, daquele tipo que aparece antes que a cabeça tenha tempo de contaminar. Ela saiu do banheiro sorrindo. Rodrigo estava na cozinha tomando café. Ela colocou o teste na mesa na frente dele. Ele olhou. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Então disse: "Você tem certeza que é meu?" E o sorriso dela desapareceu com uma velocidade que ela nunca esqueceu. Não porque a pergunta fosse a pior coisa que ele poderia ter dito, mas porque ela percebeu naquele instante que ele nunca tinha aprendido a cuidar de verdade, só a imitar. A demissão veio num momento em que ela já estava com os nervos tão gastos que quase não conseguiu processar o que estava ouvindo. O hospital tinha passado por uma auditoria e o novo gestor decidiu cortar parte da equipe técnica do PS para redirecionar verba para a UTI neonatal. Juliana estava entre as demitidas. 5 anos de dedicação, 5 anos de plantão noturno, 5 anos de nunca ter faltado sem atestado. E a carta de desligamento chegou numa tarde de quinta, com 2 semanas de aviso prévio e um tapinha no ombro do RH, dizendo que ela podia usar a empresa como referência. Ela saiu da sala do RH, desceu as escadas, entrou no banheiro do corredor e ficou parada olhando no espelho por um tempo. O rosto que olhava de volta para ela parecia mais velho do que devia. Ela tinha 32 anos e parecia estar carregando 50, mas nem ali ela chorou. Guardou tudo para dentro com aquela habilidade trágica que algumas mulheres desenvolvem de tanto não ter sido vistas. Quando chegou em casa e contou para Rodrigo,
Ele ficou mexendo no celular enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele disse: "Vai ser difícil pagar o aluguel com você desempregada." Não perguntou como ela estava. Não chegou perto. Não disse nada que se parecesse com cuidado. E Juliana, sentada na cadeira da cozinha com o ventre de 5 meses e a carta de demissão na bolsa, entendeu que estava completamente sozinha dentro de uma relação que continuava existindo só no papel. 2 semanas depois, numa manhã em que ela tinha saído cedo para uma consulta pré-natal na UBS do bairro, Rodrigo aproveitou a ausência dela para fazer o que já tinha decidido fazia tempo. Quando ela voltou, encontrou as coisas dele sumidas, a gaveta do guarda-roupa dele vazia e um bilhete na mesa da cozinha com letra apressada. "Não consigo fazer isso. Desculpa." Nem o nome ele assinou. Ela ligou para a mãe no mesmo dia. Dona Neide atendeu após 4 toques e Juliana mal conseguiu falar antes de começar a chorar de verdade, pela primeira vez em meses, um choro feio e descontrolado que veio de um lugar fundo. A mãe ficou em silêncio enquanto ela contava. Quando Juliana terminou, Dona Neide respirou fundo e disse: "Juliana, eu falei que não era para você morar juntos sem casar. Você fez do seu jeito. Agora enfrenta as consequências. Eu tenho minha vida aqui. Não tenho como te ajudar agora." E desligou. Juliana ficou olhando para o celular na mão por um bom tempo. Depois ligou para a irmã mais nova, Camila, que morava em São Paulo. Camila a atendeu, ouviu um resumo e disse que o apartamento dela era pequeníssimo e que estava namorando um cara que ainda não sabia da situação. Talvez em outro momento, Ju. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando em algo que você conhece, dá um like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga os momentos mais difíceis da sua vida. Na manhã do despejo, Juliana fez o que pôde. Chamou um Uber com os últimos R$100 no cartão. Colocou na mala o que conseguiu carregar: os documentos, 3 mudas de roupa, o cartão de pré-natal, uma foto da mãe que ela guardava no fundo da carteira desde os 18 anos. Deixou para trás o berço que tinha montado sozinha 2 semanas antes, no quarto que ia ser do bebê. Deixou a planta de manjericão no parapeito da janela que ela regava toda manhã antes de sair para o trabalho. Deixou partes de si mesma que não cabiam numa mala de 20 litros. Rodrigo apareceu, enquanto ela ainda estava terminando de arrumar. Ficou na porta com os braços cruzados e uma expressão de quem estava esperando ela terminar de sair para poder seguir com a própria vida. Não disse nada. Ela não disse nada também. Quando passou por ele com a mala no ombro e a barriga abrindo caminho, ela olhou para frente. Era tudo o que conseguia fazer. A pensão da Vila Industrial foi a primeira opção que apareceu numa busca rápida no celular por menos de R$400 mensais em Campinas. Era um sobrado velho na Rua Conceição, com cheiro de mofo e umidade nas paredes, um corredor estreito, iluminado por uma lâmpada fluorescente, que piscava de vez em quando, como se estivesse tentando desistir. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupas de 2 portas com a dobradiça torta e uma janela que dava para um muro de bloco aparente coberto de musgo. Quando Juliana entrou e colocou a mala no chão, ficou parada no meio do quarto por um tempo. O cheiro era de outras histórias que tinham passado por ali, de gente que também tinha chegado com pouco e precisado começar de algum jeito. Ela esperava sentir desespero. Sentiu, sim, mas havia também, no fundo de tudo, uma quietude estranha. Como se aquele quarto, por menor e mais feio que fosse, não a julgasse. Como se as paredes simplesmente aceitassem a presença dela sem pedir explicação. Nos primeiros dias ela quase não saía. Comia o que tinha no pacote de biscoito que tinha trazido na mala, bebia água da torneira do banheiro compartilhado no corredor e ficava deitada de lado na cama com a mão na barriga, sentindo o bebê mexer. Aquilo era o único ponto fixo no mundo. Aquele movimento. Aquele sinal de que havia vida ali dentro que continuava, teimosa e alheia ao desastre do lado de fora. Nos intervalos entre o peso dos pensamentos ela rezava. Não do jeito organizado de quem aprendeu oração na escola dominical, mas do jeito de quem não tem mais ninguém a quem ligar e resolve tentar falar com o invisível. Me ajuda. Era quase tudo o que ela conseguia dizer.
Me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Foi Dona Zélia quem bateu na porta primeiro. Dona Zélia tinha 63 anos, cabelos brancos cortados curtos, e administrava a pensão com a eficiência cansada de quem fazia isso há 20 anos. Trouxe uma quentinha de arroz, feijão e frango desfiado, colocou na soleira da porta e disse: "Você não comeu nada hoje. Eu ouço quando alguém não vai até a cozinha." Juliana olhou para a comida e para Dona Zélia alternadamente, sem saber o que fazer com aquele gesto. "Come", disse a velha simplesmente, e foi embora. Juliana comeu, e foi a primeira vez em dias que o corpo dela sentiu que estava sendo tratado com alguma consideração. Na manhã seguinte, quando desceu para devolver o pote, encontrou Dona Zélia na cozinha com um Marcos de uns 50 anos, morador do quarto do fundo, que trabalhava como eletricista autônomo e tinha o costume de tomar café com pão de queijo antes de sair todo dia às 6 da manhã. Os dois olharam para ela com aquela mistura de curiosidade e cuidado que pessoas simples têm quando encontram alguém que está claramente carregando mais do que deveria. Marcos foi o primeiro a falar sobre a pensão de um jeito diferente. Enquanto ela tomava um copo de leite que Dona Zélia tinha colocado na mesa sem pedir, ele disse: "Sabe que esse sobrado tem uma história estranha, né?" Juliana olhou para ele. "Antes de virar pensão, era de uma família só." Ele continuou. "Uma mulher chamada Lourdes morou aqui uns 15 anos. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora. Trabalhava como costureira, fazia tudo o que precisava fazer. Mas ela teve um problema com o imóvel. Uma coisa de herança mal resolvida que deixou a propriedade num limbo jurídico. Quando ela morreu, os filhos não conseguiram regularizar porque os documentos tinham sido manipulados por um advogado que trabalhava com o inventário. A Dona Zélia comprou a pensão anos depois, mas tem coisas que Lourdes deixou aqui que nunca ninguém abriu." Dona Zélia confirmou, secando as mãos no avental. "No quarto que era dela, no fundo do corredor do 2º andar, tem uma caixa de sapato que ninguém tocou. Os filhos não quiseram. Falaram que não queriam lembrar do sofrimento da mãe." Juliana ficou com aquilo na cabeça durante o resto do dia. E na noite seguinte, quando o corredor estava quieto e só a lâmpada fluorescente piscava lá embaixo, ela foi até o quarto do fundo. A porta não tinha chave. A caixa estava em cima do guarda-roupas coberta de poeira, com um elástico desbotado em volta. Ela levou a caixa para o quarto dela. Colocou na cama. Ficou olhando por um tempo antes de abrir. Dentro havia um caderno de capa dura vermelha com a espiral começando a soltar. Cartas dobradas e amareladas, um envelope pardo com documentos e uma fotografia desbotada de uma mulher sorrindo em frente ao mesmo sobrado, num dia de sol, com 3 crianças pequenas ao redor. A mulher era bonita, de traços fortes, com um sorriso que parecia ter custado alguma coisa. Juliana virou a foto, no verso com letra firme: "Lourdes, 1987. Um dia, esse lugar vai pertencer a quem merece." Ela abriu o caderno. Lourdes escrevia com uma honestidade crua, sem floreio, como quem documenta o que está vivendo sem saber para quem. Nas primeiras páginas havia o relato do abandono do marido, da vergonha que a família impôs, de como ela aprendeu a costurar rápido o suficiente para pagar escola particular para os filhos mesmo assim. Se essa história está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque o que aconteceu na noite seguinte a Juliana é algo que eu preciso que você veja com atenção. Juliana leu o caderno inteiro numa sentada. Eram quase 3 da manhã quando terminou. O bebê estava inquieto dentro dela, dando chutinhos que pareciam perguntas. Ela estava com dor nas costas, com os olhos ardendo, com uma mistura de exaustão e algo que ainda não tinha nome. Ela fechou o caderno, colocou no colo e inclinou a cabeça contra a parede. Ia fechar os olhos por um segundo. Só um segundo. E foi nesse segundo que a temperatura do quarto mudou. Não era vento. A janela estava fechada. Era outra coisa. Um calor que não vinha de nenhuma direção específica, mas que ela sentiu primeiro nas palmas das mãos, depois subindo pelos braços, depois alcançando os ombros que ela carregava, erguidos há meses de tanto tensionamento. A dor nas costas foi diminuindo como se alguém estivesse passando a mão devagar em cada vértebra.
Ela abriu os olhos devagar. O quarto estava igual. A lâmpada apagada como ela tinha deixado. Só a luz fraca da rua entrando pela veneziana. Mas havia algo diferente no ar. Uma presença que ela percebia não pelos olhos, mas por algum sentido que não tem nome no vocabulário médico que ela aprendera. Era como se o espaço ao lado da cama não estivesse vazio. Como se alguém tivesse se sentado ali, em silêncio, sem anunciar, sem precisar de permissão. Juliana não sentiu medo. E esse foi o primeiro sinal de que não era algo que devesse ser temido. Porque ela tinha aprendido a vida toda a ter medo de coisas que não entendia, e o que estava acontecendo ali não provocava nada parecido com isso. Provocava, ao contrário, uma quietude tão profunda que ela precisou de um momento para reconhecer o que era. Era descanso. Era o corpo inteiro parando de lutar. A voz chegou depois. Não através dos ouvidos, mas de um lugar que ficava atrás dos ouvidos, mais fundo, no lugar onde as certezas moram quando existem de verdade. Era uma voz que soava como quando você lembra de uma música que aprendeu na infância e de repente percebe que nunca esqueceu. Não estridente, não dramática, firme e gentil ao mesmo tempo, como a mão de um médico bom no momento exato em que você precisa ser examinado sem ser machucado. Juliana, disse a voz. E ela soube, sem que ninguém dissesse que era São Rafael. Não porque tivesse lido sobre isso, não porque a religião da família tivesse ensinado de forma específica, mas porque havia no nome que ele falou um reconhecimento que veio de dentro dela antes de qualquer pensamento consciente. Como se ela tivesse esperado por aquela voz, sem saber que estava esperando. Você não chegou aqui por acidente, disse São Rafael. Cada coisa que aconteceu com você tinha um peso real, uma dor real. Eu não vim dizer que foi fácil ou que não doeu. Vim dizer que a dor não foi o fim. Lourdes morou aqui e deixou algo que precisava ser encontrado por alguém que soubesse o que fazer com isso. Você conhece o peso de ser abandonada. Você conhece o peso de criar sozinha, de não ser acreditada, de ter documentos e direitos que somem na mão de quem deveria proteger. Você conhece esse peso não só por ter vivido, mas porque passou anos cuidando de pessoas que estavam no momento mais vulnerável das suas vidas. Essa é sua capacidade. Não é fraqueza. É o que te torna capaz de continuar o que Lourdes não pôde terminar. Juliana estava ouvindo com os olhos fechados. Não tentou responder. Ficou quieta como quem finalmente entende que não precisa falar para ser ouvida. Minha função não é te tirar do sofrimento, disse São Rafael. É curar o que o sofrimento quebrou dentro de você, para que você possa ficar de pé, não apesar do que aconteceu, mas através do que aconteceu. A cura não começa quando a dificuldade acaba. Começa quando você para de acreditar que a dificuldade te define. Ele ficou em silêncio por um momento. E naquele silêncio, Juliana sentiu alguma coisa que ela ia levar tempo para conseguir descrever, mas que era real como qualquer coisa física que ela já tinha sentido. Era como se uma camada de peso que ela carregava nos ombros desde antes da gravidez, desde antes de Rodrigo, talvez desde a infância tivesse sido levantada alguns centímetros, não tirada, levantada, a ponto de ela conseguir respirar por baixo dela de um jeito que antes não conseguia. Quando abriu os olhos, o quarto estava igual. A presença não estava mais ali da mesma forma, mas o calor nas mãos continuava, e ela olhou para o caderno de capa vermelha no seu colo e entendeu que não estava mais com medo do que precisava fazer. Ela começou pela manhã seguinte. Acordou antes do sol com aquela clareza estranha de quem dormiu pouco, mas dormiu fundo. Pediu licença para Dona Zélia e passou 2 horas na mesa da cozinha, lendo o caderno de novo. Desta vez com um caderno novo que comprou na papelaria da esquina com as últimas moedas que tinha, anotando tudo que Lourdes tinha documentado sobre o processo jurídico. Nomes, datas, valores. O nome do advogado, Osvaldo Rezende, OABSP. O nome do cartório onde o inventário havia sido processado. Os nomes dos filhos de Lourdes que tinham desistido de brigar. Ela organizou tudo por ordem cronológica com a mesma meticulosidade que usava para organizar prontuário médico. Quando terminou, tinha 4 páginas de anotações e um fio de conexão claro entre cada parte da história.
Marcos, que tinha voltado do trabalho mais cedo por causa de uma obra cancelada, encontrou ela na cozinha, ainda debruçada sobre o caderno. Sentou-se à mesa e ouviu o resumo sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: "Eu conheço uma assistente social que trabalha no CRAS da Avenida Orocimbo Maia. O nome dela é Rosana. Ela é brava, no bom sentido. Se tiver irregularidade documental nesse inventário, ela vai saber quem acionar." Juliana anotou o nome. Na manhã seguinte, ela foi ao CRAS. Rosana tinha 40 e poucos anos, cabelos crespos presos e uma mesa coberta de pastas que sugeria que ela passava mais tempo resolvendo problemas dos outros do que descansando. Ouviu Juliana com atenção profissional e depois pediu para ver o caderno. Ficou em silêncio por um tempo longo. "Isso aqui é grave", disse finalmente. "Se o que está escrito é verificável, esse advogado cometeu apropriação indébita qualificada. E dependendo do que estiver nos documentos do cartório, pode ser mais." Aquela semana, Juliana aprendeu a fazer coisas que nunca tinha feito. Aprendeu a protocolar uma solicitação de acesso a documentos de inventário no cartório de registro competente. Aprendeu que, como técnica de saúde, ela tinha familiaridade com o sistema público que podia ser usada a seu favor para navegar burocracia. Aprendeu que algumas portas abrem quando você bate nelas com precisão ao invés de peso, mas também encontrou obstáculos reais. O cartório inicialmente negou acesso, alegando que ela não era parte no processo. O advogado Oswaldo Rezende ainda existia e ainda atuava, agora como sócio de um escritório médio na Aviaquidaban. Quando Rosana entrou em contato com o escritório para solicitar documentação, recebeu um retorno seco, dizendo que qualquer consulta deveria ser feita através de advogado constituído. Houve um dia em que Juliana voltou da prefeitura, depois de uma reunião que não levou a nada. Sentou na cama da pensão com os pés inchados do mês de gravidez e a barriga pesando mais do que nunca, e ficou olhando para o teto por um tempo, achando que talvez Rodrigo estivesse certo, que talvez ela fosse grande demais para coisa pequena demais. Mas então sentiu o calor nas mãos, aquele mesmo calor da noite da aparição, e lembrou do que São Rafael tinha dito, que a cura começa quando você para de acreditar que a dificuldade te define. Ela voltou no dia seguinte. E no seguinte. Nessa semana, teve um sonho em que via o caderno de Lourdes aberto numa página específica que ela ainda não tinha lido com atenção. Uma página com números de conta que pareciam ser de uma conta bancária que Lourdes mencionara brevemente como dinheiro que tinha sido movimentado sem seu consentimento. Quando acordou, abriu o caderno na página. Os números estavam lá. Ela tirou foto. Mandou para Rosana. Rosana mandou para um contato no Ministério Público. 2 dias depois, uma promotora chamada Doutora Andréa Fukuda entrou em contato diretamente. Doutora Andréa era de pouquíssimas palavras, mas de ações rápidas. Numa reunião de 40 minutos na sede do MP em Campinas, ela ouviu o relato de Juliana, examinou as cópias dos documentos e disse: "Isso encaixa com uma investigação que nós temos aberta há 18 meses sobre irregularidades em inventários processados por um grupo de advogados nessa cidade. O Rezende é um dos nomes no radar. Você vai precisar prestar depoimento formal." Juliana disse que estava disponível. A promotora olhou para a barriga dela e disse: "A qualquer momento?" "A qualquer momento", disse Juliana, e foi a resposta mais firme que ela havia dado a qualquer pessoa em anos. "Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Deixa o like nesse vídeo agora, porque essa parte da história que vem a seguir é o que tudo estava construindo, e quero que você esteja prestando atenção com o coração aberto." O depoimento de Juliana foi colhido numa quinta-feira de outubro. Ela chegou à sede do MP com o caderno de Lourdes dentro da bolsa, os documentos organizados numa pasta transparente de plástico e Dona Zélia ao lado dela, que insistiu em acompanhar porque mulher grávida não vai sozinha para nenhum lugar que não seja de lazer. Na sala de audiências, com uma gravação sendo feita e 2 assistentes do MP anotando, Juliana contou tudo o que tinha descoberto com a clareza organizada de quem passou semanas preparando exatamente esse momento. Não tremeu a voz. Não se perdeu. Não tremeu a voz. Não se perdeu. A investigação do MP
levou 3 semanas para resultar em ação concreta. Oswaldo Rezende foi notificado formalmente. O cartório onde o inventário de Lourdes tinha sido processado foi submetido à auditoria. Outros 5 casos similares foram identificados no processo de verificação, todos envolvendo o mesmo padrão: mulheres sozinhas ou idosas, processos de herança, documentos com irregularidades sutis que não chamavam a atenção de quem não sabia o que procurar, e transferências financeiras que não correspondiam aos valores declarados. A OAB instaurou processo disciplinar contra Rezende. A doutora Andréa informou Juliana que a expectativa era de que o processo resultasse em indiciamento formal até o final do ano. Os 3 filhos de Lourdes foram localizados. O mais velho, Edmilson, que morava em Limeira e trabalhava como técnico de refrigeração, atendeu a ligação de Rosana com desconfiança, que foi se transformando em silêncio e depois em choro no decorrer de 15 minutos de conversa. Ele disse que a família tinha desistido de brigar por não ter dinheiro para pagar advogado, por não ter energia depois de tanto tempo, por ter chegado num ponto em que a dor de continuar tentando parecia maior do que a dor de desistir. Na manhã de uma sexta-feira, 3 dias antes da data prevista para o parto, Juliana acordou com contrações. Dona Zélia ficou pronta em 2 minutos. Marcos parou o carro na frente da pensão em tempo recorde. No hospital, a equipe da maternidade recebeu Juliana com a normalidade eficiente de quem faz aquilo todos os dias. Mas havia uma enfermeira de plantão, a Cláudia, que reconheceu nela algo que fez com que ficasse mais perto do que era estritamente necessário. Quando Juliana, entre uma contração e outra, disse que era técnica de enfermagem, Cláudia sorriu. Então você sabe que vai ficar bem. E havia no jeito que ela disse isso uma certeza que era diferente do protocolo profissional. Era do tipo de certeza que se aprende quando se cuida de gente de verdade, por tempo suficiente para entender que o corpo sabe o que está fazendo, mesmo quando a cabeça está com medo. O parto durou 6 horas. Gabriel nasceu às 4h22 da manhã de um sábado, com 2,7 kg, um grito forte e os punhos fechados como quem já estava preparado para a luta. Juliana ficou em silêncio quando colocaram ele no seu peito. Ficou olhando para aquele rosto que era dela e não era de mais ninguém. Aquele rosto que tinha resistido a tudo, ao abandono, à rua, ao quarto de pensão, às noites sem dormir e às manhãs sem certeza. E sentiu o calor nas mãos uma última vez. Não ao lado dela desta vez, no próprio filho. Como se o calor que São Rafael tinha deixado nela tivesse passado para a criança através do nascimento. E ela soube, com aquela certeza que não precisa de argumento, que os dois iam ficar bem. Na semana depois da alta, Juliana recebeu a visita dos filhos de Lourdes no quarto da pensão. Edmilson veio com a irmã mais nova, Conceição, que morava em Americana, e tinha os olhos da mãe na foto desbotada. Eles ficaram olhando para o quarto por um tempo antes de sentar. Conceição segurou o caderno da mãe com as 2 mãos e ficou em silêncio com ele no colo por um tempo que ninguém interrompeu. Depois devolveu para Juliana. "Guarda você", disse. Com a pensão regularizada como endereço temporário e a compensação que o processo jurídico começava a configurar para as vítimas identificadas nos casos de Rezende, Juliana foi conseguindo remontar o básico da própria vida com uma lentidão que era o oposto do desastre rápido que a tinha derrubado. Conseguiu uma vaga de técnica de enfermagem no UPA do Jardim Campesina através de um processo seletivo que Rosana a ajudou a localizar. Começou a pagar um quarto maior numa vila próxima, com quintal compartilhado, onde podia colocar o carrinho de Gabriel ao sol nas manhãs de folga. Não foi rápido, não foi fácil. Havia dias em que o cansaço da maternidade solo empilhado com o turno do trabalho parecia grande demais, mas havia também uma diferença fundamental em como ela se levantava nesses dias. Antes, ela se levantava porque não tinha escolha. Agora, ela se levantava porque sabia que havia algo do outro lado do esforço. Ela passou a dedicar as tardes de folga a um grupo de apoio que Rosana coordenava no CRAS, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade habitacional. Não como palestrante, não como especialista, como presença.
como alguém que ouvia do jeito que Dona Zélia tinha ouvido ela na soleira da porta, sem julgamento, sem pressa. Muitas vezes, as mulheres que chegavam tinham histórias que se pareciam com a dela, e cada vez que ela conseguia fazer com que elas se sentissem menos sozinhas do que tinham chegado, ela sentia o mesmo calor nas mãos, discreto, firme, como uma confirmação que não precisava de palavras. Numa noite de dezembro, com Gabriel dormindo no quarto ao lado, Juliana estava sentada à mesa da pequena sala do novo apartamento, com o caderno de Lourdes aberto na frente dela. Ela estava escrevendo no espaço em branco que sobrara nas últimas páginas, um hábito que tinha começado depois que São Rafael apareceu, o hábito de documentar, de não deixar que as coisas importantes sumissem sem registro. Ela escreveu sobre Lourdes, sobre o que ela tinha deixado e o que isso significava, sobre Gabriel, sobre as mulheres do grupo. E então a temperatura do quarto mudou de novo, suave, sem drama, o calor nas palmas das mãos. Ela não levantou os olhos do caderno, mas parou de escrever. Ficou ouvindo o silêncio com aquela atenção aprendida, de quem sabe que às vezes o mais importante não vem em palavras altas. Você aprendeu, disse São Rafael, não como elogio, como constatação. A cura que você recebeu naquela noite não foi um presente para guardar, foi uma capacidade para transmitir. O que você faz agora com essas mulheres no CRAS, o que você fez com Edmilson e Conceição, o que você faz toda manhã quando acorda e decide que Gabriel vai crescer vendo a mãe de pé, isso é o que a cura parece quando está funcionando de verdade. Não é a ausência de dor, é a presença de propósito dentro da dor. Juliana ficou em silêncio por um tempo. Depois, com a caneta ainda na mão, disse em voz baixa, obrigada. E o calor desapareceu devagar, como quem não precisa de despedida, porque nunca vai longe o suficiente para precisar. Tem pessoas que estão ouvindo essa história agora, num momento em que a mala ainda está na calçada, num momento em que a porta ainda está fechada e o ventre ainda está pesado de coisa que não nasceu. E para essas pessoas, eu quero dizer o que Juliana precisou descobrir do jeito mais difícil, que o pior momento da sua vida não é a prova de que você falhou. É o começo de uma história que você ainda não consegue enxergar inteira, porque está no meio dela. Que a cura não é a ausência de cicatriz, é a certeza de que a cicatriz não é quem você é. Que existe algo ou alguém que não abandona no momento mais fundo, que se senta ao lado sem anunciar e aquece o que estava congelado, não para que a dor desapareça, mas para que você encontre dentro dela a força que estava lá antes de qualquer traição. Se essa história tocou em algo real dentro de você, compartilha ela agora com quem você conhece, que está num momento difícil. Esse gesto pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Dá um like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. E se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa, histórias de mulheres reais que encontraram um caminho onde parecia que não havia nenhum, que foram curadas de dentro para fora, que se levantaram não porque foi fácil, mas porque dentro do mais difícil havia algo que valia a pena proteger. Gabriel vai crescer sabendo disso, e talvez você também precise lembrar.